Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Cá estou eu, Dani Muniz, host desse podcast. Muito feliz por você estar aí nos ouvindo e quero dar boas-vindas a todo mundo que está chegando, né? Cada dia tem pessoas novas por aqui, fico bem feliz, né? Conseguir levar o propósito à frente para mais pessoas. E hoje eu trouxe uma convidada, assim, ó, sensacional, fenômeno. Vai fazer tempo que estava tentando alinhar essa agenda com essa criatura maravilhosa. E hoje a presença de Laine Valgas para a gente falar sobre descomplicar o amor próprio. A gente sabe que isso é ferramenta para muita coisa na nossa vida. Muito bem-vinda, Laine. Obrigada por ter aceitado o convite. Conseguimos. Que coisa boa. Obrigada a você que está aí do outro lado também. Tomara que esse bate-papo some na sua vida, faça sentido e te ajude de alguma forma também. Estou aqui às tuas ordens. Pra gente descomplicar. Eu acho que fica até, Laine, todo mundo conhece, todo mundo vê, né? Mas queria que tu falasse um pouquinho sobre ti pra gente, né, introduzir o tema. Por que a gente vai falar sobre amor próprio? Qual que é a tua experiência, tua vivência dentro disso, dentro de tantas coisas que tu faz, tantas potencialidades, tantas portas que tu bate e abre? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente chegar no tema. Quem é Laine Valgas? Eu te agradeço muito, porque talvez isso não é um obrigada, né, a ser isso, mas talvez as pessoas conheçam a minha caminhada na TV, tá completando agora 30 anos, né? Maravilha. E eu me sinto muito feliz, mas talvez elas não conheçam ainda uma outra caminhada minha que já dura 15 anos, está completando 15 anos, que é na área comportamental, né? Quando chegou 15 anos atrás, eu comecei a me sentir muito... eu não estava muito contente com o dia a dia do jornalismo, da notícia, porque a minha essência no jornalismo era outra. Eu me preocupo muito com quem está do outro lado, né? Como quem está do outro lado se sente, até com as coisas ruins que eu, enquanto jornalista, acabo sendo obrigada a dizer para informar. E informação, para mim, é proteção. E pedi, então, à minha chefia que eu pudesse trilhar um caminho em paralelo, mas que eu queria muito que esses dois caminhos se encontrassem. Te juro, né, que naquela época eu não sabia como é que eu ia fazer juntar o jornalismo com assuntos emocionais. Mas hoje eu vejo que é possível. Então, lá eu fiz todas as minhas formações de coaching, comecei a atender, começou a ficar muito legal, dar muito certo. E eu comecei a sentir assim, ó, a gente fazia o processo de coaching de 10, 11 sessões, a pessoa alcançava a meta dela, passava 3 meses, ela voltava para mim com queixas parecidas, e eu comecei a pensar... Esse processo era para ser único e não era. Então, assim, o buraco é mais embaixo. Como eu já acreditava muito que tudo estava aqui, eu fui estudar de novo, me formei como terapeuta de hipnose clínica para entender o funcionamento mental. Fui virar terapeuta de programação neurolinguística. Daí, quando os meus processos voltaram com esse novo estudo, aí sim, o processo tinha começo, meio e fim, porque a gente estava atuando na raiz. E aí eu falei, mas por que eu não posso levar esse conteúdo para mais pessoas? Então comecei a desenvolver as palestras, criei minha empresa e no meio do caminho conheci o meu marido, que é dessa área de educação, de saúde, mas é da área do movimento. Ele é doutor em movimento humano hoje. E aí veio o namoro, a gente... Começou a caminhar juntos? Isso, e começamos a viajar ao Brasil com as nossas palestras, veio a pandemia. E a gente estava planejando já sair do Brasil com as palestras, a gente, como todo mundo, teve que se readequar. E aí, na pandemia, veio uma situação que me deixou muito chateada, que as pessoas diziam assim, a mídia está matando a gente. As notícias. Isso, todo dia eu chegava e começava, bom dia, morreram 300, bom dia, morreram 400. E aí eu comecei a dar razão para o telespectador, porque tudo na vida é uma forma de falar. Eu fui na direção da empresa chorando, eu me lembro como se fosse hoje, disse assim, nós estamos matando o telespectador, e o presidente perguntou assim, o que você pode fazer? Eu falei, eu vou voltar para a faculdade, porque naquela época da pandemia estava muito delicado de eu conseguir fonte que me falasse sobre comportamento. Então, voltei para a faculdade, na PUC, e me formei como neurocientista. Aí me especializei em comportamento, inteligência emocional, psicologia positiva, e o que nasceu do meu TCC é o Fique Bem, que é o meu seriado na TV, na rádio, que é o primeiro seriado da TV aberta brasileira, que se preocupa em traduzir como a gente funciona, cérebro e mente, para ter uma saúde mental na vida, uma saúde emocional. Então, resumindo, hoje eu consegui juntar o jornalismo com o conteúdo emocional e fazendo uma transição de carreira dentro do jornalismo que me exigiu bastante coragem. Hoje eu
Eu me trabalho para assumir que eu sou uma jornalista especialista em saúde mental e emocional, porque até pouco tempo isso era coisa para quem é fraco. Sim. E hoje a gente vê que trabalhar a emoção é a base do sucesso para qualquer coisa na vida. E é uma grande fortaleza. E até a forma como a gente que acompanha, né, o jornalismo, já te acompanha, a forma como tu comunicou de uma forma diferente, que a mensagem chega para a gente de uma forma muito mais clara e propositiva. Eu acredito que isso, essa noção do comportamento, de entender quem está ali assistindo, fez toda a diferença na tua forma de se expressar ali na TV, né? É que eu vejo nisso respeito. E eu vejo nisso relação. Não sou nem melhor nem pior do que ninguém, mas é o que eu tenho como meu propósito, né? Quando eu levanto e penso na roupa que eu vou utilizar no jornal, hoje eu tenho um propósito. Eu sei que em dias chuvosos eu não devo usar uma roupa mais escura, porque eu entendo que cerebralmente eu deixo a pessoa que está em casa mais triste. Né? Quando eu entro no ar, mesmo que eu vá dar notícias densas, eu procuro fazer com que a minha alma ela esteja leve, eu esteja bem cuidada, porque a comunicação é só 7% que eu falo, o resto é todo como eu tô. Né? Então, assim, como eu estou cuidando de mim, do meu sono, minha alimentação, me respeitando, porque daí quando eu me respeito, eu consigo respeitar quem está do outro lado. Talvez seja uma linguagem muito nova ainda, a gente está ainda tateando, mas que bom que a gente está começando a conversar sobre isso. Estamos dando voz a esse processo, né? A gente está tendo momentos de comunicar. E dentro dessa construção, né, sei que tu passou por vários momentos também pessoais, né, Elaine? A gente viu, né, tu engordou, emagreceu, né, tem toda essa situação que também faz parte desse processo que a gente vive. Eu vivo muito no meu consultório isso. E eu acho que o grande lance de trazer aqui a questão do amor próprio é justamente isso, né? O que eu sinto hoje nas pessoas, que grande parte, talvez, de seus comportamentos, sofrimentos, estão relacionados com essa falta de conexão consigo mesmo. Porque... E essa ligação que você estabelece com você de dizer, todo dia eu falo para meus clientes, né, chega no final do dia, independente, acolhe e fala, eu me amo, né? Eu amo, eu não tenho partes boas ou ruins, eu tenho partes. E eu abraço todas elas. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Como é que em tudo isso que tu trabalha, de onde vem essa construção? Por onde a gente começa, né? Se você chega num momento determinado da vida e você é assim, tá, peraí, eu não estou gostando de quem eu sou, o que eu estou fazendo, de tudo. Porque a gente sabe que, pelo menos na nutrição, né, a pessoa chega muito preocupada com o físico. Quando ela está preocupada com o físico, tanto os outros, o emocional já está complicado, o espiritual já está complicado, o energético já está complicado. A gente é um todo, né? E, na verdade, começando pela base, Dani, a gente não aprendeu a gostar da gente, né? Desde que a gente nasce e vê o mundo ao redor, a gente já é ensinado que a gente tem que ser o melhor, ou por que você não é igual ao seu irmão que fez isso, aquilo outro. A gente é obrigado a tirar nota 10, porque senão você não é um bom aluno, é considerado malandro. E aí a gente já começa a sofrer o que na psicologia a gente chama de heteroestima. A autoestima é a estima que eu tenho por mim. A heteroestima é a estima que o mundo faz com que eu tenha sobre mim. Então até aquelas coisas mais bobas em família, quando dizem assim, nossa, não é o teu caso, tá? Só para dar um exemplo. Que nariz mais feio parece do teu pai. Nossa, como tu é relaxada que nem a tua mãe. Daí eu coloco feio, relaxado. E eu vou juntando os cacos das outras pessoas sobre mim. Ou seja, eu passo a ver sobre mim o que o mundo está vendo sobre mim. E eu não consigo ter esse meu autoconhecimento. Por isso, o autoconhecimento liberta. Não existe eu me olhar no espelho e dizer, meu Deus, eu me amo, porque vai sair da boca para fora se isso não começar aqui dentro. E aqui dentro é o autoconhecer. E o autoconhecer é entender que nós somos os dois, a luz e a sombra. Perfeito. Não é só um, não é só outro. Só que o cérebro, ele nos leva a olhar o que não deu. Se chama em neurociência viés de negatividade. O que seria isso? Nós temos uma parte do cérebro que não evoluiu, que ainda vem lá dos tempos eles chamam de cérebro reptiliano, ou seja, nós ainda pensamos numa parte do cérebro como os nossos antepassados das cavernas pensavam. O que era? Eles ficavam o tempo inteiro olhando se não vinha nenhuma ameaça para a proteção da vida. Se eles dormissem no ponto, corriam o risco de morrer. Então, o cérebro tem esse viés. Eu sempre olho para aquilo que não deu, eu sempre olho para um perigo para a proteção. E trazendo isso para a vida, eu vou olhar sempre para as minhas crenças que limitam aquilo que na vida não deu. Só que a grande sacada é o que a psicologia positiva traz.
Para você lidar melhor com a dor, eu tenho que despertar o amor, que é a minha luz. Ela está aqui. Então, eu vou descobrir minha expansividade, minha criatividade, tudo que é legal em mim, porque isso existe, só não te apresentaram. Mas o autoconhecimento é você conhecer esse lado, ganhar força com essa luz para lidar devagar, generosamente, com calma e sem pressa, com cada buraquinho que a gente tem, porque todos nós temos os buraquinhos, né? A Vanessa Tobias passou por aqui há pouco tempo, sou fã incondicional, e com ela eu aprendi que a nossa vida é como se fosse um balão, ele nasce bonito e vai tendo uns furinhos, certo? Qual é a grande sacada? Vai tapando um buraco por vez e começa pelo mais fácil. Aí quando você vai tapando, você vai ganhando força para lidar com os grandes buracos, os grandes traumas, pedindo ajuda. Pedir ajuda é legal. Nós somos seres humanos que precisamos dos outros e aprendemos que pedir ajuda é coisa para fraco. Baixa uma atualização disso, né? Perfeito. Ser forte é você saber que você precisa de ajuda, porque quando você consegue ajuda, você se abre para isso. Exato. Você consegue descobrir tanta coisa boa em você que você diz assim, como é que eu não soube disso antes? E mais, você se enche de tanta dopamina, que é o hormônio da motivação, também da motivação, também do prazer, que você diz, eu quero passar isso para todo mundo, a minha história é essa. Eu quase morri porque eu tinha sobrepeso, passei por bulimia, anorexia, minha relação com a comida era completamente estragada, horrorosa. Distorcida. E quando eu comecei a entender a raiz, por que eu queria tanto emagrecer, que era para ser amada, por que eu não me sentia amada onde começava o buraco, é sempre mais embaixo. Então hoje também não adianta eu querer emagrecer se eu não for me conhecer. Não adianta ter uma profissional fantástica como tu me acompanhando, se isso aqui não trabalhar primeiro e junto, tu sabe disso. Sim, no teu consultório. E quando eu ganhei a oportunidade de sobreviver à bulimia, anorexia, porque eu quase morri, eu falei agora, aos 21 anos, eu vou descobrir por que eu gosto tão pouco de mim. Eu fui criada numa família onde a frase maior era, ama o próximo como a ti mesmo. E eu não conseguia amar alguém, eu estava fingindo, porque eu não dou o que eu não me dou. Então eu comecei assim, quem é essa pessoa dentro de mim que está fazendo com que eu me maltrate tanto, né? Muitas pessoas escrevem para mim, Dani, perguntando assim, o que você está fazendo que você está assim? Eu já fui a médico, tomei Ozempic, tudo e eu não consegui. Eu digo assim, olha, não é só sobre tomar alguma coisa, é tomar uma atitude de querer se conhecer. Porque quando você se conhece, a neurociência veio como uma bênção na minha vida, porque hoje eu sei que se eu não durmo bem, eu não consigo emagrecer como eu poderia. Se eu não me alimento com os alimentos que não me inflamam, eu também não consigo. Se eu não me alimento de boas companhias, eu também não consigo. Se eu guardo muita mágoa, eu também não consigo, porque você pode estar com uma capa de gordura para se proteger emocionalmente, mas assim, nós não somos todo mundo e cada caso é um caso, por isso que você primeiro precisa se conhecer, pegar um profissional bacana que vai te dar aquele gás, que vai estar contigo, mas o gás maior tem que estar em você. Até porque tem uma questão muito relacionada dessa questão quando a gente pensa de se conhecer, né? Nos meus inquéritos, na minha primeira consulta, é uma consulta longa e densa, porque o que eu falo é, eu preciso entender como é que foi do teu nascimento até o momento de hoje. Boa. Porque a gente vai ter que passar pelo trauma, porque essa capa de gordura que muitas pessoas têm, de proteção, né, de deixa eu estar aqui escondido onde ninguém me pega, de relações abusivas que passaram, né, de várias situações. Então, a alimentação naquele momento, que ela foge do autocuidado, ela foge justamente como uma penitência, como uma série de situações. Então, quando a gente começa a entender esse processo de autoconhecimento, que é uma das ferramentas que também trabalho no consultório através da nutrição, é justamente você entender, você se comporta de tal forma... Ok, por que isso está acontecendo? Isso, até acabou de vir em minha mente um exemplo que eu atendi como terapeuta de hipnose clínica, né? A queixa da moça era assim, olha, eu já fiz de tudo para emagrecer, mas eu chego num ponto e parece que rapidamente eu volto. Entenda, ninguém é todo mundo, então cada um tem um porquê. E eu fui descobrir com ela qual era o porquê, a base lá, o que estava fazendo com que ela ia e voltava. A mãe dela tem sobrepeso. Por honra à mãe, perfeito, ela mantém inconscientemente
o ser gordinha, porque, tipo assim, minha mãe sofre preconceito porque é gordinha. Eu não vou deixar minha mãe sofrer sozinha. Eu vou sofrer com ela. Mas isso não está aqui, nessa parte que chama-se córtex pré-frontal, que é a tua parte pensante. Ela está no 95%, que é o inconsciente, onde também moram tuas emoções, ou é o hipocampo, que é a sede das tuas emoções dentro do cérebro, te comandando sem você saber, está inconsciente. Aí quando você descobre isso, ele passou para a consciência. Daí você diz, pá, agora eu já sei. Era essa a minha armadilha. Agora eu sei que eu me cuidando e eu emagrecendo, quem sabe, eu inspiro a minha mãe a cuidar da saúde dela também. Mas por enquanto é a criança querendo proteger a mãe. Existe muito isso, Lene, existe também muito, puxando ainda mais essa história, a questão de pertencimento, né? Como a comida e essa... Se eu vivo num clã de uma família onde todo mundo está acima do peso, onde todo mundo tem... Se eu destoar daquele clã, eu não pertenço mais. Então, o senso de família, às vezes, faz você permanecer. Eu trabalhei uma vez com um menino nessa linha também. É claro, né? Se a minha dor foi essa, com muito mais naturalidade eu atraio pessoas que tiveram uma história parecida. Mas o menino era aquela criança que a mãe dizia, vai comer tudo até o fim e lambe o prato. Mesmo que o menino não tivesse... Ele já estava com 30 e tantos anos. Sim. E aquele menino de 30 e tantos anos lambia o prato, que um homem de 30 anos diz assim, bom, eu fazia isso quando criança, se tu passar para o racional. Mas ele estava tão no inconsciente dele, que ele estava lá obedecendo a mãe, comendo tudo que tinha na mesa, não podia deixar nada. Então, veja bem, 2 casos diferentes, um mesmo fim, que é o sobrepeso, mas a causa, ela é muito pessoal. Eu digo sempre assim, ó, sabe quando você é pequeno, você queria ir numa festinha, você chega lá e diz assim, mãe, posso ir? A mãe diz, não, você não vai. Daí você chora, ai mãe, por que você não deixa eu ir? Todo mundo vai. Aí ela diz assim, você não é todo mundo, então pega só essa frase. É só essa frase. Você não é todo mundo e você quer ser igual a todo mundo e não é. Então, assim, o que te levou a estar como você está, seja com o teu corpo, seja no teu relacionamento, seja no teu trabalho, não é igual a outro. Hoje eu estava lá na minha casa e eu olhei para baixo e eu vi assim, o vizinho do lado, ele tem uma piscina de borda infinita, tá? E o outro vizinho, ele tem uma laje que ele consegue enxergar isso aqui do mar. Se esse vizinho que tem a laje e consegue enxergar isso do mar, ficar o tempo inteiro dizendo, ai, como eu queria ter a piscina de borda infinita, ele não vai aproveitar o pedaço do mar que ele tem. Eu tenho que olhar para mim. E se eu quero chegar à borda infinita, o que o vizinho fez para chegar até lá? Então, eu me inspiro nas pessoas, mas qual é a nossa? O outro conseguiu, eu não consigo. Não é para mim. Então, tem um monte de coisa que vai prendendo a gente que você precisa descobrir quais são as armadilhas que te prendem aonde você está, em qualquer coisa na tua vida. E tu acha que essa questão de esse despertar, né? Eu sempre falo que é um despertar para você mesmo, né? Vou despertar. Às vezes ela vem numa questão, no consultório de nutrição, onde você fala, não aguento mais estar fisicamente como eu estou. Mas normalmente ela é oriunda de uma dor. Sempre é pela dor ou pelo amor. A poesia já diz isso, né? Melhor se fosse pelo amor, do tipo assim, poxa vida, eu tô me tratando tão mal, né? Esses dias eu fiz uma postagem, né? Que eu tenho uma área minha que ela abraça a tua, que é a neuronutrição, né? E mostrando que aquilo que entra pela tua boca tem efeito direto no teu neurônio. Então, tem comida que para você, não para todo mundo, pode inflamar. Caso da Laine. O leite inflama, meu neurônio me inflama. Me dá sinusite, me dá rinite. Para a Laine, para você o leite pode estar tudo bem, entendeu? A farinha branca para a Laine inflama. Então, o que é inflamar neurônio? Inflamar neurônio é, resumidamente, abrir as portas das tuas células da imunidade e te deixar à mercê de doenças hereditárias, doenças da moda, o Alzheimer. Ele te tira a produtividade, tira a motivação, você se sente cansado, a tua autoestima cai. É aí que eu queria chegar. Perfeito. Então, a tua alimentação tem a ver com a tua autoestima. Então, eu sei o que a Laine tem que comer para estar mais felizinha. Ontem, nós fomos fazer palestras, fizemos 3 palestras o dia inteiro, eu e meu marido. Quando chegou perto da meia-noite, desculpa o que eu vou te dizer, fome. Eu estava com uma fome de leão profundo, que a gente resolveu pegar a estrada que estava chovendo e comer. O que eu tinha para comer era um hambúrguer, não é o que eu como, mas eu falei, vou matar a minha fome. Não fez bem para a Laine. O sono não foi legal, meu humor acordou ruim. Então, hoje eu sei que o que eu como
mexe aqui. Então, esse trabalho básico de eu me conhecer, entender o que funciona para mim, o que não funciona. Hoje eu sei o quanto é preciosa a água para minha autoestima. Meu corpo é 80% água, se eu não tomo, ele pega muito da onde tem, que é o intestino. Corre aguinha suja pelo teu organismo. Isso traz o quê? Cabelo ruim, unha ruim, pensamento ruim. Pensamento ruim. É sobre isso. É sobre isso. Hoje eu sei o valor do movimento na minha vida. Eu sei que hoje, quando eu movimento, eu fecho mais negócios. Quando eu movimento, eu tenho mais ideias. Quando eu movimento, o meu corpo se mantém ágil. Então é mais fácil que você gaste mais caloria do que o que você come. Então tudo é conjunto. Por isso que é se autoconhecer. E esse combo, né, que tu falou aí, é o que faz no final do dia você ter a sua autoestima, que faz no começo do dia, durante o dia você ter isso, porque você sabe que você está empreitando o melhor para você. Você está entregando. Tua área. Eu perguntei assim no meu Instagram, sabendo que o que você come é uma forma de carinho com você, perfeito. Você está se maltratando ou você está se amando? A maioria. Eu sei que eu estou me maltratando. No fundo, a gente sabe. E parece que tem uma coisa dentro que faz com que a gente não siga o que a gente sabe o que é. Aí está a tua trava. Aí tá. Vai descobrir onde é que está essa armadilha. Eu sempre pergunto, né? As pessoas têm intolerância, por exemplo, à lactose, ou enfim, ou problemas com glúten, ou outros alimentos. Eu pergunto, você ainda come isso? Como? Faz mal? Faz. O motivo vai ter a virada de chave quando a gente souber por que você continua se maltratando. Qual é a razão de hoje você escolher se maltratar? E aí começam as feridas e as dores. É o que eu falo, a nutrição ela é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, justamente para você entender por que você está passando por aquela situação que você sabe que não te faz bem, que te traz um corpo inflamado, que te traz um sobrepeso e mesmo assim você escolhe ainda permanecer. Eu faço um curso de extensão hoje com um instituto chamado INCOR, que é de psiquiatria nutricional. Para que a Laine estuda isso? Para atender? Não. Para mim entender. E para poder multiplicar essa informação de uma maneira mais facilitada para pessoas que não têm acesso. E quando eu venho conversar contigo, eu te dizer, sim, a comida tem a ver com a tua autoestima. Né? Quando as pessoas descobrem que quando elas têm picos de açúcar, né, aquelas comidas que têm o alto índice glicêmico, por exemplo, que dá um pico, aquilo também te inflama. E aquilo na área comportamental, ele te tira a vontade de fazer as coisas, te tira um pouquinho da vontade de viver, te deixa mais assim, ai meu Deus, eu já não tenho mais vontade de cuidar de mim. Então é o alimento interferindo na tua psique, na tua forma de enxergar o mundo, e interfere nos pensamentos. A gente tem 9.000 pensamentos por dia. Se você se trata mal e come mal, por exemplo, esses pensamentos tendem a ser os menos legais do teu dia. E pensamento menos legal comunica com o interior da tua célula. E isso te abre para inflamação, para engordar, para enfim. E aí vai. Para um caminho de falta de autocuidado, né? E quando a gente pensa em autoestima, nesse processo de você se conhecer e você entender, né, você aqui, a sua rotina, o seu dia, essa questão do pensamento é muito importante, né? Porque a gente cocria muitas coisas na forma como a gente pensa. Deixa eu explicar para as pessoas, então, um processo básico de pensamento pela neurociência mesmo, né? Aqui na sua cabeça, nesse momento, nós temos, em média, uns 86 bilhões de neurônios trabalhando, se conversando o tempo inteiro, para você estar aí prestando atenção, interpretando, respirando, enfim, vivo, né? Se esse movimento ele está conversando, se eles estão se conversando bem, é quando você está bem. Se esse pessoal não está conversando bem, é quando você não está sentindo legal, porque ele joga para o teu organismo substâncias tipo, em excesso, cortisol e adrenalina, que te deixam mais ansioso, que te deixam mais deprimido, que te deixam mais estressado. Nós somos o país mais ansioso do mundo, né? E muitas vezes eu desconto a minha ansiedade na comida. É a forma mais fácil, mais rápido, mais aceitável. Exatamente, porque a comida gera uma química gostosa aqui dentro. E toda essa conversa dos neurônios aqui é química, que gera eletricidade. Eletricidade gera campo e campo gera atração. Então, os pensamentos que você mais alimenta durante todo o dia, são pelo menos uns 9.000 por baixo aí que você tem,
é o que você mais atrai. Por isso que a gente fala que o pensamento, ele tem poder, né? O que você... quando eu vou trabalhar o meu eu, geralmente eu vou lá para o meu inconsciente. Muita coisa está onde eu não conheço de mim. Autoconhecimento é trazer do inconsciente para a consciência, né? Na PNL, por exemplo, na hipnose clínica, por exemplo, quando eu quero alcançar uma meta, me melhorar, eu posso dormir fazendo perguntas para o meu subconsciente, porque minha sabedoria está muito aqui. Então, isso aqui é muito poderoso e rico. E o que você pensa, eu digo assim, que o pensamento é o que você ensaia na mente e logo a vida coloca em prática para você. Perfeito. É treino, né? O cérebro, a mente, é tudo treino. Então, quanto mais eu treino, mais eu realizo. Se eu for falar de neurociência nesse sentido, aquilo que eu mais me digo repetidamente vai criando um novo caminho neural que vai impactar no meu comportamento para que eu alcance aquilo que eu mais pensei. Então, eu estou pensando que um dia eu quero ser entrevistada pela Dani. Então, eu já estou lá me imaginando naquela mesa, entrevistando o copo, o café, o sorriso, e eu vou alimentando e trazendo. Então, eu tô criando, daqui a pouco eu faço um download. Pronto. Minha realidade. Perfeito. É sobre isso. Então, aquilo que eu mais penso repetidamente tem muita chance de acontecer. Aquilo que eu mais me digo repetidamente, eu vou dar um exemplo meu assim. Eu, quando era criança, era muito estabanada. E para me chamar a atenção, os adultos ao meu redor diziam: ai, Laine, tu é tão estabanada. Ai, tu é tão distraída. Ai, tu é tão... Sabe, eu ia derrubando tudo a qualquer. E eu sempre falava, gente, eu cresci dizendo... Primeiro, eu ganhei palco com isso. Então, aqui dentro eu tinha atenção. Eu falei, opa, então eu vou crescer rindo de mim mesma, dizendo, ai, que desastrada que eu sou. Mas era bingo. Com certeza, nesse momento eu ia bater no teu copo e ia cair. Porque o que eu mais me digo, mais é... Quando meu marido me chamou a atenção, ele falou assim, tu te repete tanto isso, tu fala para as pessoas não fazerem? Para de dizer que tu é distraída, porque eu nunca conheci uma pessoa tão organizada como tu. Olha só. E quando eu suspendi essa forma de falar comigo, eu parei de ser distraída. Perfeito. E parar, tipo assim, no almoço, com certeza. Eu dizia até assim, ó, eu sendo eu. Sabe, já estava tão normal, mas no fundo eu não queria chegar e derrubar as coisas aonde eu estava. Né? Isso é uma coisa bem... Eu passei pela mesma situação da questão da organização. Sou desorganizado. Quando eu saí da casa da minha mãe para morar na minha casa, eu tinha o pensamento assim, eu não preciso arrumar a cama, porque eu sempre falava pra minha mãe, eu vou dormir de novo. É um gasto de tempo eu arrumar a cama. E hoje, né, na minha rotina matinal, eu vejo o quanto é importante eu arrumar a cama para eu manter e validar o quanto eu sou organizada. Porque durante muito tempo eu falava pra mim, eu sou desorganizada. E cada vez eu me desorganizava mais ainda. Eu deixava o casaco em cima do sofá, era tudo assim. Então, você vai ensinando o teu cérebro a ser mais isso. É sobre Até isso. eu virar a chave, quando eu mudei, eu falei, não, peraí, agora eu sou organizado, eu arrumei minha cama, eu guardei o casaco. Isso para mim é uma validação muito boa. Tem uma coisa na neurociência que eu acho fantástica, que se diz assim, ó, aquilo que você faz na pequena área é o que você repete na grande área da tua vida. Por isso, cuidado com as tuas pequenas derrotas. O que é uma pequena derrota? Eu sabia que eu deveria hoje ter feito atividade física, mas eu não fiz. É uma pequena derrota. Você tende a repetir isso na tua vida, no teu trabalho, no teu cliente, com o teu relacionamento. Agora... tenho professores da neurociência que dizem, né, e comprovam que o que você faz na primeira hora do dia vai ditar o teu dia inteiro. Então, se você levantou, cuidou de você, não foi pegar o celular na hora que acorda, né, fez a tua atividade física, arrumou a tua cama, você tem mais chances de no dia ser mais organizado, dar mais atenção para você, ter mais leveza, consciência, do que você acordar, pegar o casaco, sair correndo, tomar um café, entendeu? O celular na primeira hora do dia, ele é muito ruim para o teu dia inteiro. Dá 1 hora quando você acordou, depois você pega o celular, porque cerebralmente eles ainda estão se organizando aqui dentro. E você já vem com um monte de notícia. Nem deixou respirar, então... Dá uma calma. Então, por isso que é legal. Arrumar a tua cama é quando você diz assim, parabéns, Dani, você é organizada. Dopamina. Gerou dopamina, que é motivação. Aí você vai querer fazer mais organização durante o dia
para sentir isso aqui, essa sensação. a dopamina de novo. E isso dentro da minha construção também, né, de vida e do que eu trabalho, tem muita relação com a autoestima, porque quando eu tenho, é uma sensação de eu venci muito grande. Eu arrumei minha cama, eu lavei a louça, eu fiz minha yoga de manhã, eu fiz minha meditação, eu vou pro meu trabalho, eu chego lá gigante. Quer ver como é que você valida isso no final do dia? Porque o cérebro tem que entender que isso está te fazendo bem. Exato. É a lei de Gerson, né? O que eu ganho com isso? Você fez isso na primeira hora, viveu o teu dia. Quando você vai deitar, faz 4 perguntinhas para ti. A primeira, o que eu aprendi hoje? Porque daí você coloca no outro dia o teu cérebro já pronto para você aprender alguma coisa. E quando a gente aprende todos os dias, o cérebro se expande e é mais longevidade cerebral. A segunda pergunta, o que eu fiz por mim? Então, todos os dias essa resposta eu tenho. Eu fiz minha atividade física, porque eu faço todo dia. Sim, né? Então, olha, e aí você diz, olha, que legal, dopamina, serotonina, que é do bom humor, do bom soninho e tudo mais por aí, né? Terceiro, o que eu fiz por alguém? Porque a vida da gente, ela significa quando você multiplica o que tem em você. Então, e a quarta pergunta é quando eu já começo a pegar no sono. Pelo que eu sou grata? É você ensaiando o teu olhar para as coisas que a tua vida tem de bom. No outro dia, o teu cérebro já está treinado para te fazer aprender alguma coisa, você fazer alguma coisa por você fazer alguma coisa por alguém. Ser grato. E você ter esse olhar da gratidão, que é uma das coisas mais incríveis que existem para você desenvolver a tua autoestima. Exatamente. A gente tem aqui no centro do cérebro uma glândula chamada pineal. Ela é conhecida como a glândula da espiritualidade dentro do cérebro. Dentro dela tem cristais de apatita, que elas são magnéticas, elas têm atração. E na neurociência a gente diz que essa é a glândula que é o Wi-Fi com o mundo que a gente não vê. Existe um mundo que a gente não vê, não tem nome de religião, é a divindade ou esse outro mundo, né? Que não está visível aos olhos, mas que a gente sente, se não sente, está interferindo na gente. E esse mundo tem coisas legais e não legais. Isso. Aquilo que você mais nutre em pensamento, em alimento, em companhia, em leitura, em música, sei lá o que da vida, é o que você busca nesse mundo. Então, se você se nutre de coisas legais, de palavras legais, de gratidão, você busca nesse mundo mais força nesse sentido. Agora, se você vive reclamando, na vítima, não é para mim, não consigo. Na reclamação, você busca mais essa força densa para piorar a tua situação. Então, eu chamo isso de responsabilidade, de autorresponsabilidade, né? A gente tá como tá e a gente peca com a gente, Dani, porque a gente não se conhece. E o pior, peca com a gente, peca com os outros também. Porque nós somos importantes, só não fomos ensinados sobre isso. Mas você importa. Então, se você não está se cuidando, não se curte, não quer se conhecer, você leva isso para onde você vai. Você deixa um ambiente que você vive mais denso e pior. E você não veio para fazer esse papel na vida, você veio para ser luz. E quando a gente pensa, né, tanto acho que a gente se complementa nos nossos trabalhos, né, Elaine, aqui dando voz a essa questão da autoestima e do autocuidado, o que tu acha, assim, eu acho que o primeiro passo quando a gente, peraí, não tô legal, né, primeira coisa é tu aceitar, tu não tá bem, ter humildade para reconhecer que naquele momento o segundo é pedir ajuda. Exatamente. E se você se sente meio perdido, mas por onde que eu começo? A Vanessa Tobias me ensinou sobre modelagem. Uma coisa é você invejar. Ai, por que a Dani é tão bonita? Ai, por que ela tem um podcast? Sai disso. E o modelar é assim, caramba, a Dani tem uma coisa que eu gostaria de desempenhar e de sentir também. O que ela fez? Como ela fez? Será que eu posso trocar uma ideia com a Dani? Como é que a Laine faria isso? Modelar é me inspirar. Então, se você sozinho não consegue, vai lá naquelas pessoas que você gosta, que já chegaram lá e fica observando. Sabe por quê? Nós temos neurônios espelho, que é capaz de copiar. Então, assim, vai lá. Eu, por exemplo, eu amo a Oprah. Né? Eu acho ela uma mulher fantástica. E eu acho incrível o jeito com que ela entrevista, com que ela trata as pessoas, o lado humano dela. Eu não falo com a Oprah, mas eu fico observando como é que ela faz.
Como é que ela fez? Como é que foi a história dela? Como é que ela chegou assim? Como é que eu faria? E começa a tentar. Erro, acerto, e vou montando a Laine, me inspirando em quem já chegou lá. Perfeito. É a mesma coisa. Então, quem você acha que é legal, que já chegou lá? Acompanhe essa pessoa, curte essa pessoa, vê o conteúdo dela. Na rede social tem muito isso. Facilita muito o acesso, né? De você ter essa oportunidade de se aproximar de pessoas que te inspiram através realmente dos hábitos que elas levam. Se eu quero melhorar a minha alimentação, vou procurar uma pessoa que esteja bem na alimentação. Se eu quero melhorar minha oratória, se eu quero melhorar meu podcast, eu vou procurar alguém nessa Mas sabe o que eu sinto, por exemplo, assim, né? Digamos, né? Vou pegar assim, ai, Dani, tu tá um corpo tão bonito, tu tá tão jovem. A pessoa pergunta assim, ó, o que tu tomou? Sim. Vergonha na cara para querer se conhecer. Pronto. Mas não é vergonha na cara, tô brincando. É só para dizer assim, ó. As pessoas querem tudo para ontem. Então, você quer uma pílula para ter o corpo dos sonhos, o emprego da vida, a esposa, ou o marido, ou o filho, entendeu? E não é um remedinho para tomar. A gente vive numa era e é muito importante tu falar isso, Laine, porque, vamos deixar bem claro, a gente está vivendo uma era da hiperprodutividade, sim, que às vezes não está produzindo nada, né? Então tu tá naquela pensamento de preciso isso, preciso, e tu fica estático, porque são tantas coisas que parece que você preciso ser bom nisso, e no final tu acaba não olha para si. Não, e agora é assim, né? Agora é assim. Além de precisar de tudo, eu preciso ter um curso, ter uma vida online, eu preciso... Isso é ser manada. Olha para a tua vida e vê se você precisa. Né? Se você sentiu que fazer mais um curso, lançar o teu produto, ter uma vida online é para você, porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você não é todo mundo. Exato. Ok? Eu, durante esse ano, eu passei um pouco por essa situação, porque assim, eu tenho, nessa área do comportamento, eu estou chegando na minha 20ª formação, mas é porque eu gosto muito de estudar, sim, pelo compromisso que eu tenho de passar para o outro lado, alguma coisa que eu sei que é verdadeira, que é certificada pela ciência, que, né, nesse sentido. Então, eu gosto muito de estudar e peço a Deus que seja sempre assim. E as pessoas perguntam assim, quando é que vem um curso teu? Quando é que vem uma mentoria coletiva? Quando é que vem? Daí eu digo assim, olha, eu estou arrumando um pouco a minha casa, eu tenho um plano de ser mãe, mas um mês desse ano aqui eu meio que bloqueei. Não, eu tenho que ter um curso, eu tenho que ter não sei o quê. Daí meu marido assim, olha lá, tu não tem que nada, para e pensa. É porque eu não estava parada. Eu estava produzindo e ainda queria assim, calma, então vamos fazer o seguinte, isso vai ser, mas não agora. Deixa eu colocar algumas coisas em ordem, deixa eu deixar os processos andando, deixa eu ficar em paz com isso, fazer bem feito o que eu estou fazendo. Quando eu vi que isso aqui andou, aí eu dou um próximo passo. Perfeito. Aí eu penso no conteúdo, eu penso numa forma, porque senão eu vou na manada. E aí acabo dando um tiro no pé. Em vez de trazer conteúdo que ajuda, eu adoeço para ajudar os outros. Não existe isso. Isso não acontece bastante. Então, calma, não precisa. Ai, mas o mundo é online, eu sei, mas ele também é... Tá ele também é face-to-face, sabe? Calma, calma. Então, ter essa situação, né, de você parar, e eu sempre falo para meus clientes na rede social, para um momento e olha, as respostas estão aqui dentro, né, Laine? A gente sabe que as respostas estão aqui dentro. É que às vezes é difícil a gente querer encarar certas coisas, né? Hoje eu mesmo estava vindo para cá e estava pensando, todos nós temos uma página do livro que a gente não quer ler em voz alta. Todos nós temos uma página do livro que a gente não quer ler em voz alta, mas ela está ali. E ela faz guria, parte hoje da eu quero ler em voz alta. Eu aprendi a amar tanto cada página minha, e é então louco, né? Porque o autoconhecimento, ele faz com que você todos os dias descubra um negocinho sobre você, porque a gente é fruto, né? A gente é fruto, primeiro, de todo mundo que veio antes da gente. Então, tudo que meus avós, bisavós, trisavós, tios sentiram, passaram, viveram, ele está em mim. Né? Então, às vezes, eu me pego pensando coisas que eu digo, gente, mas isso parece que não é meu, e não é. Então, tem que colocar as coisas no lugar. Eu honrando muito minha família, eu acabo repetindo o que doeu para eles. Hoje eu sei assim, olha, minha avó já veio nesse mundo, vivendo isso por mim, para me mostrar que meu pai morreu de diabetes. Ele já passou por esse perrengue para mim, para me mostrar que eu me cuidando, eu não preciso passar sobre isso. Perfeito.
Entende? Então, todo mundo que veio antes já vem me protegendo e tá aqui. Agora, se eu não me conheço, eu aperto o botãozinho da hereditariedade. Pim, pressão alta. Pim, diabetes. Pim, depressão. E assim a gente vai. E nesse contexto, tu falou uma palavra antes muito importante, que a autorresponsabilidade está diretamente relacionada com a autoestima, né? Então, quando tu tem esse discernimento de tudo que, né, tua família passou, de toda essa história, tu tem a responsabilidade, a autoestima da escolha, né? Eu escolho ir por este caminho, de quero comer doce, vou ficar diabético igual meu pai. Não posso não querer isso. A escolha é um super trunfo que a gente tem todos os dias. É que às vezes tem um emocional escondidinho dentro de mim que não me permite fazer essa escolha. Então, você tem que entender quem é que está escolhendo dentro de você. Perfeito. Via de regra, não é o teu pensante. Está sempre aqui nesse mundinho do irracional. Então, eu vou lá com terapeuta, com ajuda, com autoconhecimento, a forma que você sentir que mais toca o teu coração em terapia, uma mentoria. E tem gente que diz, Laine, mas eu não tenho nem grana para investir. Vou te dizer uma coisa, a internet nos traz profissionais altamente qualificados, muitos deles oferecendo o seu trabalho a preço social em Florianópolis. Inclusive, tem um instituto chamado Assim. Ele cobra ali uma taxinha básica e se você de fato comprovar eu não tenho grana, eles te atendem de graça, só psicólogos formam. Então quando aqui dentro você diz assim, olha, meu Deus, ou seja, quem você acredita, sozinho eu não consigo, mas eu quero ajuda. Deixa ela vir. Vai vir em forma de um livro, quem sabe de um podcast que você está assistindo, quem sabe de uma pessoa que passou na tua vida e te dá de presente. Sabe? Sempre aparece, mas a autorização tem que ser tua. Do tipo assim, eu quero, eu não sei nem por onde eu vou, eu não aguento mais essa situação, mas eu quero. E todo dia quando você vai deitar, já pede pro teu subconsciente assim, olha, você conversar com você. Eu não sei por onde começar, mas me ajuda, eu quero. E eu já agradeço por essa ajuda ter chegado para mim da melhor forma que eu nunca imaginei. Parece coisa boba porque a gente aprendeu que tem que ser difícil para ser feliz. Deixa eu te trazer uma notícia de última hora. A vida não é para ser difícil. A gente é que complica. E por isso que nós estamos descomplicando. Maravilhoso. Estamos falando justamente isso, porque tem esse estigma, né? Tem que suar sangue. Não precisa, muitas vezes. É porque isso nos foi passado como uma prova de coragem, uma prova de fortaleza. Eu tenho palco quando eu sou forte, Naná. Porque quem é fraco não tem um palco. A gente veio no mundo para ter um palco. Né? E a gente quer ser visto. Então, não, seja forte, não desista. Eu te digo, desiste. Tem dia que você tem que desistir. Às vezes você está batendo numa porta que não é a tua, que não é para você abrir, você está lá, sabe? Né? Entenda que às vezes não é para você. Eu, na minha adolescência, como eu tinha um perrengue muito grande com autoimagem, assim, se eu me apaixonava por alguém e eu nem tive namoradinho, mas se eu tivesse, eu não aceitava que essa pessoa não queria mais nada comigo. É como se a pessoa fosse obrigada a gostar de mim. Hoje eu entendo, caramba, as pessoas têm direito de gostar ou não gostar. Só não tem direito de me enganar. Isso. Mas se não quer, vai embora. Tá tudo bem. Eu me resolvo e a gente vai e tá tudo bem. Exatamente. Sabe? Então a gente tem que sair de um papel de vítima e saber qual é a nossa nessa vida. Porque ela passa muito rápido, sabe? Passa. A gente já está aqui em novembro, daqui a pouco já é 2024. Exato. Né? E aí, o que você fez desse teu ano? Você jogou fora? Você ficou na mesma? Você fez alguma coisa por você? Não se culpe. Só tome uma atitude agora, sempre é tempo, né? De ter esse questionamento, da mesma forma que eu achei muito fantástico essas perguntas antes de dormir. Né? Elas são ótimas. Eu faço de uma outra forma, mas achei elas bem pontuais e bem delineantes para o teu dia, né? Tu consegue organizar o teu dia naquele momento, tu validou e tu impulsionou para o próximo dia. Exatamente. Né? Da mesma forma que tu se pergunta, né, aqui, o que estou fazendo aqui? O que eu posso, dentro da minha realidade, onde é que eu posso, de fato, parar de entrar no papel de vítima e ser o herói da minha história, né? E uma coisa muito importante que a ciência agora está começando a abraçar, que é ciência e espiritualidade. Não tem a ver com religião. Religião é a forma com que você religa, com que você liga. E é a tua escolha, é o que cabe para você, né? Eu tenho a sorte de ser de uma família que eu tive minha criação católica, mas parte da minha família é evangélica, a outra é espírita e a outra é da Umbanda. Então eu cresci num ambiente que respeita todas as crenças, mas sabe que Deus é um, né? E nisso que eu acredito, mas independente, né? Essa conexão com o divino
ela é um passo fundamental para a tua autoestima. É quando você busca a força da onde você não tem, para dizer assim, eu quero gostar muito de mim, porque eu nasci, olha o presente que é a gente nascer. Quantas pessoas dariam tudo para estar com a vida que você está, né? Olha para a guerra, olha que vida é aquela que não é vida, e olha para a tua vida, será que está tão ruim assim? E se está ruim, como é que você podia fazer melhor, né? Então, assim, você alimentar do teu jeito, e só do teu jeito, uma comunicação que é tua, que não tem nome de oração, que não tem nome de santo, é a tua, a que serve para ti. Isso faz um bem cerebralmente, isso faz, inclusive, nascer novos neurônios. A ciência já está explicando isso. A ciência explica, porque assim, quando você vai envelhecendo, o seu cérebro ele vai começando a ficar menor. O que significa ficar menor? Ele fica um pouquinho mais frágil com o passar do tempo, a memória já não é aquela coisa, a vitalidade já não é aquilo tudo. Então, você lança de hábitos para fazer com que o cérebro aumente. Movimentar, dormir bem, se alimentar bem, ter bom relacionamento, ter um bom relacionamento com a divindade, se cuidar, ter seu tempo, estar com o pezinho no chão, na natureza, ter uma conexão. Porque quando você faz isso, você faz com que os neurônios produzam química do bem, que vai para a corrente sanguínea, que protege a tua imunidade, que te faz ter mais força para a diversidade, inclusive para buscar ajuda e cuidar de você. Perfeito. E é importante essa visão, porque eu falo não é nada a sensação melhor do que você saber que você está se cuidando. Né? Não tem uma sensação mais gostosa do que você saber que você está se cuidando. É quando você se dá 10 com estrelinha, sabe? Isso. E isso gera química, de novo, dopamina. É aquela coisa a dopamina dá em você um prazer imediato. Imagina você, final de campeonato, teu time está em campo e fez o gol nos 48 do segundo tempo e venceu. Você faz, isso é dopamina. É aquela coisa que diz, uou, que é quando a gente celebra e a gente parou de celebrar, a gente virou realizador de meta automático e esqueceu um pouco disso. A vida é simples. Isso. A gente que complica, de novo. Sabe, se eu for olhar para o sono, para a alimentação, para o relacionamento, é tudo muito simples e a gente vai criando as histórias. Fez uma confusão. E uma coisa legal de aproveitar e falando para essa construção da autoestima, da validação que a gente falou muitas vezes, é validar aquelas coisas que você acha que é pequeno, mas na verdade são grandiosas. Eu tomei minha água. Eu fiz a minha atividade física. É a pequena área, lembra que eu falei? O que você faz na pequena área. Perfeito. Tipo assim, se eu tô caprichando na ingestão de água, que eu descobri que é fundamental para o meu intestino, que é meu segundo cérebro funcionar, e que isso tem relação com a minha vitalidade e tudo mais, esse cuidado que eu tenho com um copo de água é o cuidado que eu vou ter com grandes coisas, um grande projeto, um relacionamento, a tua vida financeira, os teus clientes. Então, o que eu tenho aqui, eu vou ter lá. Então, eu ensaio na pequena área, eu ensaio na academia para dançar no palco do teatro, entendeu? Perfeito. É isso. No consultório, né, que é uma coisa bem comum, as pessoas elas chegam com uma história de vida, vamos lá, 40 anos de comportamento alimentar, entre idas e vindas, no sobrepeso. Então, elas chegam lá, elas ficaram aqueles 30 dias, voltaram. Aí voltam, muitas vezes, se criticando por, de repente, terem perdido 1 quilo, achando que iriam perder 10, 5, enfim. E eu falo, que maravilha. A pessoa celebra celebra perfeitamente, porque durante 40 anos não tinha consciência que tu tem hoje para conseguir isso. Tu precisa comemorar isso. A gente esquece de comemorar essas vitórias. O meu marido, ele conta na palestra o caso de um aluno deles que ele queria, a meta primeiro era perder peso, mas ele foi colocar a casa em ordem. Então ele tinha pressão alta, diabetes, blá, 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 e foi fazendo atividade física. Quando chegou 1 ano depois, foram fazer uma reavaliação, ele tinha perdido 1 quilo. Aí meu marido, meu Deus, ele vai sair correndo? Ele assim, não, Afonso, eu não vou sair correndo, porque esse foi o ano que eu precisei para ter consciência sobre mim. Agora eu tô pronto para perder peso. E não demorou muito, eu acho que foram uns 30 quilos, que dali para frente ele foi, porque daí ele foi com propósito, com consistência, com vontade. Cada 500 gramas eliminados era uma festa. Perfeito. Porque você se enche de vontade de fazer um pouquinho mais de novo a dopamina. Então, a vida é processo, né? Essa coisa da indústria farmacêutica, química, ela pega muito de tipo assim, toma agora e amanhã, em 10 dias você perdeu 50 quilos. Gente, desculpa.
desculpa, Não. só... a gente é bobo de acreditar num negócio desse. Um dia eu acreditei. É sem consciência. Não, é que você está trabalhando com o imediatismo do cérebro, com o prazer rápido que o cérebro A quer. dopamina barata que hoje falam tanto, Isso, né? ele Dopamina não barata. quer trabalho, o teu cérebro, porque ele já pesa 2 quilos, ele já tem bastante trabalho. Então, tudo que ele fizer para te manter onde você está, ele vai fazer. Agora, se você dá o primeiro passo, ele diz que legal, que é isso. Gostei. Então, tá aí na tua atitude, o primeiro passo, e ele vem junto contigo. Agora, se você vai acreditar, perca 30 quilos em 20 dias, você vai até perder, mas por experiência própria. E muito rapidamente você vai dobrar. Foi o que aconteceu comigo. Em 2 meses, eu perdi 17 quilos. Nossa. Tá? Em muito pouco tempo, eu ganhei 17 e, para piorar, mais 17. Nossa. Claro, porque quando você começa a não dar mais alimento para o teu corpo, o que ele vai entendendo? Meu Deus, vai faltar. Eu vou diminuir o metabolismo. Na primeira chance que ela der, eu dou o rebote. Vou fazer ela comer muito para guardar essa energia. Daí você ganha o que você perdeu e de novo. Eu sei disso porque eu vivi isso, né? E daí, por isso, eu fui estudar, fui entender o que aconteceu. Então, não ache que é da noite para o dia. Faz assim, ó, aproveita os durantes felizes. Sua meta, sei lá, com a tua Nutri, são 10 quilos em tanto tempo. Deu aproveita, que legal, que bacana, o que eu posso fazer para acelerar? É assim, porque daí o teu corpo vai acostumando com os 10 quilos a menos. Se não... Se passa muito rápido, não dá tempo da constância. Ele vai voltar para o basal, ele vai voltar para onde ele estava. Claro. Onde ele teve mais tempo, né? Ele teve muito tempo. Ele está mais acostumado. Ele está mais acostumado, ele está na confortável. Eu sempre falo, o corpo vai tentar voltar para o conforto, porque ele não quer aquele. Mas depois que ele vê, como tu falou, nossa, melhorou o sono, está mais disposta, não está tão desanimada, sabe? Então, eu quero ir por esse caminho. Então, tu precisa insistir naquele caminho para que ele crie uma nova memória metabólica e entenda. Isso. Essa é a pessoa que eu quero ser. Criar memória. Criar memória é treino todo dia, um pouquinho até entrar. Sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Devagarinho você vai treinando o teu corpo a se acostumar com um novo peso. Se tudo é muito rápido, você vai voltar, porque por proteção, você vai voltar para o basal, que a gente chama, que é o que o teu corpo já conhece mais. Então, tem que ser processo. Agora, aproveita o processo. Não queira tudo tão rápido, não precisa. E chega naquele momento que eu falo, eu gosto muito da palavra escangalhar, né? Bem manezinho. De falar assim, que tu não sabe mais se escangalhar porque não tem mais sentido. Porque tu aproveitou aquela situação. É como tu falou ontem, a história do hambúrguer. Tu foi na última opção que tu tinha e tu viu... Não valeu? Não valeu. Sabe? Não valeu. E nisso já cria uma memória que não quero mais isso. Mas agora, não é porque um dia eu fui lá e fiz uma coisa que eu sei que não é, que agora eu vou me punir. O que eu fiz? Quando eu cheguei hoje de manhã, eu falei, gente, a minha produtividade já está começando o dia muito ruim. Então tá, na próxima vez que eu estiver voltando e que eu sei que vai ser tarde, eu vou lembrar dessa experiência e eu não vou fazer mais. Isso. E pronto, tá tudo bem. Isso. Eu negocio, eu me perdoo, tá tudo bem. E tu volta pra tua rotina. E o que eu tô fazendo hoje? Uma alimentação mais leve, mais frugal, para dar uma desinflamada. E pronto, eu vou seguir no meu ritmo. O corpo, ele é inteligente, ele dá conta de uma vez ou outra. Exato, por isso que tem o tal do dia do lixo. Mas é uma vez ou outra. Não faz parte da tua rotina aquela situação e tu acaba tendo essa situação. E tu fala assim, não, e as pessoas sempre falam, Dani, como é que tu se mantém? Tu se mantém porque o meu corpo entendeu que essa é a Daniela. E ele faz de tudo para ser isso, porque ele é feliz sendo assim. E uma coisa é importante, sabe, Dani? É a gente não colocar muito foco. Isso. É muito normal quando a gente está em regime para emagrecer, você fica primeiro contando, olha, ela me mandou comer só essa saladinha com essa carne. Ai, meu Deus. Aí tem alguém aqui dentro falando, vai morrer de fome, vai morrer de fome. As crenças, que triste. os traumas. Ai, que não sei o quê. E se você fica focando muito na dieta, você enlouquece, porque você vai ficar magro, triste. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Você vai ficar magro, triste. Em vez de eu pensei assim, eu vou emagrecer, vou ser amada. Nanana. Não aconteceu nada disso. As pessoas morreram de pena de mim, porque eu fiquei muito triste, cadavérica, horrorosa. Meus pais ficaram tristes, apavorados, porque eu quase morri, né? Então, assim, sabe,
Olha qual é o teu tamanho, o que que é para você, vai se imaginando como é que você seria mais feliz. Eu conheço pessoas, amigas minhas, que reconquistaram a vida com um corpo mais leve, mas assim, ó, foi um tempo, foi mudando aqui. Tem que mudar aqui, Tem que tá? mudar, não tem como Tem não. que mudar. E para isso não tem um remédio para você tomar, gente. Não tem nenhuma pílula que resolva isso, senão você mergulhar em você mesmo e você encontrar ali seus traumas, suas fraquezas, suas fortalezas, a sua sombra, a sua luz, acolher tudo isso e Mas a conta pro teu fazer cérebro vale muito a pena. Ele vai ganhar muito, você vai ganhar muito. E olha, vai por mim. Você vai vencer e vai querer contar para todo mundo isso. Daqui a pouco a tua história já vai até te render um job novo. Isso. Porque você vai ser chamado para dar uma palestra, você vai ser chamado para vir num podcast, você vai ser chamado para contar para as pessoas, você vai adotar um estilo de vida diferente e aí não tem mais volta, porque o teu corpo já se acostumou a ser legal com você, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem esse papel, né? Acho que nós duas, a gente trabalha nesse sentido, né? A gente encontrou o nosso, né, aqui, essa nosso trabalho de autoconhecimento e a gente quer que as pessoas também encontrem, porque a gente sabe que dessa forma a gente vive uma sociedade melhor. Não, e a gente fica tão bem. Eu sou jornalista que adoro dar notícia boa, e se eu posso te dar uma notícia boa é que você tem volta, sabe? A gente tem cura, a gente tem retorno, mas passa muito pela gente. Não vai ser a sua mãe, seu pai, o presidente, o governador, a governadora, a prefeita, não vai ser, é você. E depois que você dá o primeiro passo, o teu cérebro vai dizer, eu quero mais disso. E aí você vai, devagarinho. Então vai lá, procura a tua ajuda, quem poderia te ajudar, como poderia ser, o que você quer ser, como seria. Você precisa na tua tela mental começar a ensaiar quem você quer ser melhor do que você já é. E nunca parta assim, eu era tão ruim. Não, você já é muito legal. Você só pode ser melhor. Exato. É isso. Perfeito. Eu acho que essa é a base da construção da autoestima. É tu saber quem você é e o que você pode ser melhor. Você pode melhorar sua potencialidade, você pode investir nisso. Você tem um leque de possibilidades. Eu sempre digo, se você tem um objetivo, seja ele qual for, e você não chegou nele, não troca o seu objetivo. Troca as ferramentas que levaram até lá, as estratégias que levaram até lá. Às vezes é isso que falhou. Foi o percurso, né? Mas tá lá. Você quer... E pare para ver também se esse objetivo é o teu. Isso. Primeiro, se não é do teu pai, da tua mãe, teu namorado, tua namorada, sei lá, que o mundo quer que você queira. Porque de repente você não está chegando lá porque não é o teu. Crença. Agora, se é o teu objetivo, troca a ferramenta, né? Faz. Troca a estratégia. Isso. É isso. Né? dentro Vai desse. tentando e se Perfeito. perdoe, se pegue leve. Eu já fui a pessoa que me maltratei muito, me exigi demais, né? E assim, é tão bom a gente estar com 50 anos, porque não tenho assim uma vivência uau, mas já é uma boa vivência. Sim. 50 anos são 50 anos, o suficiente para você errar um monte e aprender um monte com teus erros. Vou errar muito daqui para frente, eu vou, mas talvez com um pouquinho mais de consciência. Né, para retornar ao meu e pegar leve. Então, assim, como eu já fui a pessoa que me cobrou e exigiu demais, eu tô aqui para te dizer que não vale a pena. É perda de tempo, perda de energia, perda de vida, e a vida é muito preciosa. Muito preciosa. É o bem mais precioso que a gente tem, né? Muitas pessoas queriam estar aqui nessa jornada e não estão. Então honremos, né? Honremos Vamos honrar. essa vida que a gente tem, dando a melhor entrega que a gente pode para nós mesmos. E assim a gente vai entregar o melhor para o mundo. Eu só dou para o mundo o que eu dou para mim. Exato. E a vida é reflexo imediato de como eu me trato. Então, às vezes, eu fui dar palestra semana passada para uma plateia que tem, assim, 60, 70, 80, 90 a mais, falando sobre longevidade cerebral. Como é que eu faço para manter meu cérebro ativo, né? Que, na verdade, é o que te leva. Enquanto aqui está funcionando, você está. Senão, já não funciona mais. E eu deixo sempre o meu número de celular quando eu termino uma palestra. E lá choveu de mensagens dessa plateia dizendo assim, Laine, sabe, uma coisa que me deixa muito triste é que a minha vida inteira eu me doei tanto para as pessoas e agora acho que elas me esqueceram. Né? Nem meus filhos me visitam mais direito, mas eu entendo, né? Eles têm a vida deles. E a pessoa vai ficando na solidão, vai ficando sozinha, né? E eu assim, vamos sair então primeiro da vítima, né? Tudo tem um retorno em qualquer idade. Mas se você está reclamando que está sozinho, é porque você ensinou as pessoas a te deixar sozinho, te deixando sozinho primeiro. Te deixando por último. Quer ver um exemplo? Almoço de domingo na casa da mãe. A mãe já acorda cedo, faz o almoço. Todo mundo chega, vai na cervejinha, vai não sei aonde, aí senta. Né? A mãe é a última a sentar. Aí terminou o almoço. Todo mundo vai para a sala, vai conversar. Não, ela vai ter que servir a sobremesa. Mãe, tem sobremesa? E ela vai lavar a louça sozinha. Então,
ela ensinou as pessoas a serem assim. E eu digo, sempre tem hora, na idade que você tá. Cada um traz um prato amanhã. E todo mundo vai lavar a louça comigo. E cada um já traz uma sobremesa. Isso. Que quando a gente ensina as pessoas a tratarem a gente, elas vão tratar. A culpa não é delas, a responsabilidade é tua. Quando você se deixa por último, o mundo vai te deixar por último. Quando você se esquece, você ensina o mundo a te esquecer. Mas isso tem retorno, quando a gente olha pra gente e a gente vai cuidar mais da gente, a gente se coloca em primeiro lugar, porque quando eu tô me cuidando, é o melhor presente que eu posso dar para as pessoas que eu amo. Eu dou dignidade para elas se virarem sozinhas um pouco também. Quando eu digo um não, eu estou dando poder para elas, porque não tenho que eu carregar o mundo nas costas. Perfeito. Então é assim, eu ensino a vida a me tratar. Perfeito. Da forma que eu me trato. Ótimo. Acho que isso é a nossa construção da autoestima. Eu acho que essa é a forma que a gente vai construindo nossos dias, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo, que passou super rápido. Acho que podia ficar aqui o dia inteiro falando, né, Laine? São assuntos que a gente adora abordar nos nossos eventos, no nosso trabalho. Queria deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está nos ouvindo com relação a isso e tudo isso que a gente falou. Se você está assistindo a gente e diz assim, agora é tarde, eu vou dizer para você que tarde foi ontem. Hoje ainda dá tempo de muita coisa, inclusive de você se pegar um pouco no colo, se conhecer um pouco mais e descobrir o incrível que mora em você e que nunca te contaram. E é incrível mesmo, tá? Não estou romantizando, não. Nós somos muito incríveis. Só não nos contaram isso, mas a gente pode aprender. Muito obrigada. Obrigada também. Obrigada por ter vindo aqui. Um beijo a você aí do outro lado também, viu? Grande beijo, obrigada.